Olá, seja muito bem-vindo ao Documento Jovem Pan, que hoje traz o assunto mais discutido nos últimos dias e que pode trazer consequências aqui para o Brasil: as eleições na Venezuela. Ao contrário do que apontavam as pesquisas eleitorais, Nicolás Maduro venceu Edmundo González. A reação pôde ser vista nas ruas. Protestos tomaram conta de Caracas e de outras cidades na Venezuela desde que o resultado da eleição foi anunciado no país. Assim como boa parte dos venezuelanos, líderes de vários países levantaram a suspeita de que houve fraude no processo eleitoral. Era 1h da manhã no Brasil, meia-noite na Venezuela, quando finalmente o Conselho Nacional Eleitoral, o TSE do país vizinho, proclamou o resultado das eleições. As urnas receberam os votos dos venezuelanos por 12 horas. Antes e depois do fechamento, o clima era de tensão. Mesmo depois de inúmeras sondagens mostrarem Edmundo González com uma vantagem de mais de 20 pontos à frente do ditador Nicolás Maduro, o resultado foi igual aos últimos 11 anos. Soy Nicolás Maduro Moros y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad. Eu acho que, no geral, tinha muita expectativa. Eu sempre digo que os dois lados eles estavam muito convictos de que eles iriam vencer, né? O governo, o Maduro fez, pronunciamentos, participou de comícios, alegando que eles venceriam, ainda que tenha dado declarações de que, se perderem, entregariam, o governo. E a oposição também sempre confiou muito em algumas pesquisas que divulgavam que a oposição teria, as pesquisas variavam muito na Venezuela, de organizações internacionais, mas, no geral, parte dessas pesquisas dava de que a oposição teria a maioria dos votos, e que isso desencadearia necessariamente uma vitória dessa oposição. Durante o pronunciamento, Nicolás Maduro classificou o resultado como irreversível e disse que estão tentando impor um golpe de Estado no país. Não é a primeira vez que enfrentamos o que hoje estamos enfrentando. Se está tentando imponer em Venezuela golpe de Estado, nuevamente, de caráter fascista e contra-revolucionário. O Conselho Nacional Eleitoral, órgão fortemente controlado pelo regime, foi quem anunciou a vitória de Maduro sobre González. A desconfiança diante do resultado ficou ainda maior com a ausência da divulgação dos dados detalhados da votação, algo que era aguardado pela oposição e parte da comunidade internacional. Eu acho que analisar o processo eleitoral venezuelano, a gente tem que olhar para dois momentos, né? Um primeiro momento é o momento pré-eleições, em que a gente já sabe que houve um conjunto muito amplo de más práticas, como, por exemplo, a regulação de mídia, a capacidade do governo utilizar recurso público para poder se autopromover, o mais visível de tudo, né? Que tem sido a prisão de oponentes políticos ou ainda a invalidação da candidatura de alguns candidatos. O próprio candidato Edmundo González, ele foi o plano C, na realidade, da oposição. Primeiro foi a Corina Machado, depois foi a Corinthians, e aí, quando todas foram sendo impugnadas, as candidaturas foram sendo impugnadas pelo Tribunal Eleitoral, e aí o Edmundo, no apagar das luzes, vai colocar lá a sua candidatura, meio que para segurar um pouco, na realidade, o espaço do partido, e não como que ele queria ser candidato. Acaba que, no final das contas, consegue se criar uma coalizão por trás dele, e aí, enfim, ele acaba sendo candidato. Mas isso já demonstra, na realidade, que o processo, no seu pré-momento, já estava bastante problematizado, debilitado. Ele já não era um processo normal. O Edmundo González, ele cai de paraquedas nessa disputa eleitoral venezuelana. Em outubro teve as primárias da oposição e a Maria Corina Machado ganhou com uma ampla vantagem, ali cerca de 95% dos votos. Não teve nenhum outro nome da oposição que chegou nem perto de conquistar esse apoio, essa vantagem que ela teve.
mas ela acaba sendo impedida pelo Tribunal Eleitoral venezuelano de participar dessas eleições, acaba tendo que ficar de fora. Surge um outro nome para substituí-la, que é o da Corina Yoris, mas que também não consegue se inscrever para as eleições, e aí o último recurso foi Edmundo Gonzalez, que é um ex-diplomata, mas é uma pessoa que estava ali quase que fora, digamos assim, da vida política mais ativa nesse campo da oposição. Mas ele surge como um nome capaz ali de unir o grupo, de manter essa união que é muito importante para a oposição venezuelana, algo que não acontecia nos últimos anos, mas capaz realmente de seguir agregando várias vertentes. Esse grupo da oposição venezuelana, nesse momento, ele é composto por várias vertentes do cenário político local. Então você tem nomes da centro-direita, da direita, do centro, da centro-esquerda, da esquerda. Ele passeia ali pelo espectro político e acaba sendo aglomerado agora em torno de Edmundo Gonzalez, que por ser um ex-diplomata, por ser um diplomata, melhor dizendo, é um nome também bem relacionado com líderes internacionais, capaz de ajudar nessa reestruturação da política externa venezuelana. Maduro teve 51,2% dos votos. Já o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, que aparecia nas pesquisas como favorito, teve 44% dos votos. Por lá, o voto não é obrigatório, mas, segundo o CNE, o comparecimento do eleitorado teria sido de 59%. Com isso, a suposta diferença entre Maduro e Gonzalez foi de pouco mais de 700 mil votos. Os números foram divulgados de madrugada, pouco antes do site do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela sair do ar. Sem o detalhamento dos números, a oposição falou em fraude e diz que venceu as eleições com 70% dos votos. O clima que já era crítico às vésperas da eleição ganhou força. Nas ruas da capital Caracas e em algumas das principais cidades do país teve protestos. A gente tem que pensar da seguinte forma: essa pressão popular terá respaldo internacional? Essa pressão popular conseguirá lidar com a repressão que estão sofrendo? Já se fala em quase mais de 1.000 pessoas que foram presas, nós já temos mais de uma dezena de mortos. Então, esse é o processo ditatorial do governo autoritário de Nicolás Maduro, que vai tentando cancelar as pessoas através da força, da perseguição, dos sequestros, da violência física, da violência psicológica, das ameaças de prisão, das prisões realizadas. Então, tudo isso faz com que o cenário das manifestações fique cada vez, talvez, mais fragilizado. Não é à toa que nós estamos chegando ao número de 8 milhões de refugiados saindo da Venezuela. Então, qual é o cenário que se coloca? Se não houver uma pressão regional em que Estados Unidos, Brasil e Colômbia, esses 3 países principalmente, façam uma pressão para que o governo reduza a sua capacidade de ação violenta contra a população, eu acredito que seja difícil sozinho essa manifestação continuar, a não ser que o povo venezuelano esteja disposto a enfrentar, de fato, um governo ditatorial com as suas próprias vidas. Os manifestantes, na maioria jovens, queimaram cartazes de campanha com o rosto de Maduro. Eles levavam bandeiras, panelas e objetos de percussão e gritavam palavras de ordem. Se as manifestações de ruas continuarem, é possível que haja uma repressão policial muito mais forte, uma perseguição aos oposicionistas, um silenciamento de qualquer posição que conteste o resultado eleitoral, alegando, tecnicamente, que seria uma tentativa de ruptura. Se sustentando no poder, é provável que o regime vai reforçar a retórica de ameaça externa e justificar as suas incompetências nas pressões internacionais e nas sanções, e não simplesmente revisitar o seu processo, ouvir as diferentes posições para modificar a sua postura. Medidas impostas pelo chavismo, em geral, têm uma resposta ruidosa das ruas por parte de uma população que reclama do atual presidente Nicolás Maduro. E, inevitavelmente, essas manifestações foram duramente reprimidas pela força policial ou pelas forças armadas. Mas para evitar que houvesse um levante social
que de fato ameaçasse o regime, em especial agora o presidente Nicolás Maduro se cercou de generais muito leais à sua presidência. E esse coronelato, ele cresceu desproporcionalmente diante ao tamanho do contingente do exército na Venezuela. Eu fui atrás de números em comparação com outros exércitos para mostrar isso. Nos Estados Unidos, são 2 milhões de uniformizados comandados por 621 generais. No Brasil, são 200 mil militares, algo em torno de 200 mil, comandados por 360 generais. E na Venezuela, 95 mil homens e mulheres dentro das Forças Armadas que respondem a 2 mil generais. Isso foi uma maneira da Venezuela, ou do presidente da Venezuela, se blindar contra um tipo de levante. E vai além. Quando a gente olha para uma medida criada pelo mentor do chavismo, Hugo Chávez, o padrinho político do atual presidente Nicolás Maduro, a Milícia Nacional Bolivariana da Venezuela, são cerca de 55 mil paramilitares que têm um regime mais ou menos de reservistas prontos para responder a uma convocação do presidente. Também respondem a estes generais leais ao regime que podem manter ali uma parede de blindagem contra um suposto levante social. São explicações que mantêm aí o regime no poder e porque as respostas às manifestações populares, em geral, são tão pesadas. Além da crise política, a Venezuela também convive com a crise econômica. O produto interno bruto do país, em preços correntes, caiu de quase 259 bilhões de dólares em 2013 para 97 bilhões de dólares em 2023. Houve uma pequena recuperação no pós-pandemia, né, mas se a gente olhar não a foto atual, mas a foto dos últimos 10 anos, a situação ela é uma catástrofe econômica, porque essa recuperação ela é muito pequena frente a toda a tragédia que ocorreu nos últimos anos. Então, houve até um crescimento de pouco mais de 5% da economia no pós-pandemia, mas isso não se compara a toda a queda do PIB de 74%, né? Então, se a gente pegar nos últimos 10 anos, eu posso falar que a queda da renda, né, porque o PIB é igual à renda, houve uma queda na renda de 74% e combinado com uma inflação de mais de 130 milhões por cento, né? Então, essa combinação de queda da atividade econômica com uma inflação na casa de milhões significa uma geração de miséria. Então, a foto atual é de extrema pobreza. A Venezuela é um país que tem estatística de guerra. Se a gente olhar a Síria, por exemplo, que aí sim está em guerra, né? Teve uma guerra civil, ou Ucrânia, a situação da Venezuela é pior do que esses países sem ter tido uma guerra. Não vale muito a pena assim, trabalhar por um salário mínimo. Trabalhar muitas horas para ter um salário mínimo. E ainda assim, o salário mínimo daqui são uns 150 dólares. Uma pessoa só que tem que pagar aluguel ou alguma coisa assim, não dá. Conversamos com uma moradora da Venezuela e, por questões de segurança, não vamos identificá-la. Há 6 meses, ela saiu de Roraima, em Boa Vista, e voltou a morar em Guacipate, capital do município de Rócio. A cidade tem pouco mais de 21 mil habitantes. Estava estudando fisioterapia, só que o meu pai faleceu de Covid em 2021. Depois disso, eu tive que começar a trabalhar. Eu saí de casa, né, e comecei a pagar aluguel. O salário mínimo lá em Roraima são pelo menos uns R$1.300. E o aluguel mais barato, assim, que você tem sorte de conseguir, e não é bonito, assim, pelo menos uns R$500. Já é quase a metade do salário. Então, de comida, imagina, mais uns 500, uma coisa assim, só pra sobreviver um mês. Não pode deixar de lado a energia, a internet, sei lá, se você não tem transporte, você tem que, se tá apressado, tem que pagar um Uber. Ela conta ter presenciado momentos de tensões nos últimos dias.
não tem como sentir tranquilidade mesmo estando em outro país, que é revoltante tudo que está passando aqui na Venezuela. Aqui na minha cidade teve dois centros de votação que eles não estavam querendo emitir as actas. E as pessoas ficaram revoltadas, teve até tiros na frente de um centro de votação. Que depois disso foi que todo mundo ficou indo para casa e com medo, né? Que aqui nessa cidade tem coletivos armados. Os coletivos, eles estavam pelo menos em umas 20 motos. E eles chegaram ali na esquina. Tinha umas 6 pessoas fazendo panelaço. E essas pessoas estavam só fazendo panelaço, não estavam fazendo nada mais. Não estavam brigando com ninguém. Eram as únicas pessoas que estavam na rua. E chegaram lá, essas 20 motos. Chegaram lá falando, vai pra casa, vai embora, não sei o quê. E as pessoas ficaram tocando ainda mais forte. E eles desceram das motos e empurraram as pessoas para suas casas. Isso é tocar o terror, isso não é democracia, isso não é liberdade. Assim como outros moradores da região, ela estava confiante na vitória da oposição e diz não ter dúvidas de que houve fraude no processo eleitoral. Nas ruas, as pessoas querem trocar de governo. Já não querem mais esse governo, então que eles saíram falando que tem mais dos 50% da população que votaram nele, isso é mentira. É totalmente mentira. A Maria Corina, ela saiu falando que ela tem os resultados na mão. Tem mais dos 73% das actas das eleições. E o Edmundo, ele ganha sobrado mesmo. En este momento tenemos más del 40% de las actas. Devo dizer algo. Neste momento, temos mais de 40% das atas. Devo dizer algo. Temos todas as atas que foram apuradas pelo Conselho Nacional Eleitoral. Não sei de onde saíram as outras. Temos todas as transmitidas. E toda essa informação coincide, sabem em quê? Que Edmundo González Urrutia teve 70% dos votos desta eleição e Nicolás Maduro 30%. Esta é a verdade. Nicolás Maduro, el 30% de los votos. Esta é a verdade. Por hora, a venezuelana afirma que não pensa em se mudar de lá, mas vive pela expectativa de uma possível reversão do resultado do pleito do dia 28 de julho. O meu maior desejo é que eles saiam do poder. A economia melhore. Não está tão ruim assim, mas que melhore já está bom demais. As famílias voltem para casa. Todos os meus irmãos estão fora do país. A minha mãe e o meu pai, eles faleceram, então eu tô com minhas tias, os meus primos aqui. Assim como esta mulher e os irmãos dela, milhões de venezuelanos foram forçados a deixar o país na última década. A instabilidade econômica e principalmente política fez com que quase 8 milhões de pessoas saíssem do país em busca de melhores condições de vida. Mas pela primeira vez em 25 anos, o chavismo parecia estar ameaçado. O presidente Nicolás Maduro buscava um terceiro mandato, enquanto o ex-diplomata Edmundo González aparecia como o principal candidato do partido da oposição. Mas deu Nicolás Maduro. O anúncio da reeleição de Maduro foi questionado pela comunidade internacional. Países como Estados Unidos, Chile, Peru, Costa Rica, Guatemala, Argentina e Uruguai. Já países aliados como Rússia, China, Cuba, Nicarágua, Honduras e Bolívia parabenizaram o mandatário. O presidente boliviano Luiz Arce saudou a vitória de Maduro e reafirmou a disposição de continuar a fortalecer laços de amizade, cooperação e solidariedade com a Venezuela. O pedido pela contagem justa dos votos repercutiu entre líderes do continente. O chanceler peruano Javier González Olaichea anunciou que, diante dos gravíssimos anúncios oficiais das autoridades eleitorais venezuelanas, convocaria para consulta o embaixador do Peru na Venezuela.
O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Luiz Gilberto Murilo, escreveu em sua conta no X que depois de manter contato permanente com todos os atores políticos envolvidos nas eleições presidenciais que ocorreram na República Bolivariana da Venezuela e de conhecer os resultados preliminares comunicados pelo Conselho Nacional Eleitoral, consideramos fundamental que as vozes de todos os setores sejam ouvidas. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, escreveu também nas redes sociais: o povo da Venezuela votou no futuro do seu país de forma pacífica e massiva. Sua vontade deve ser respeitada. É vital garantir a total transparência do processo eleitoral, incluindo a contagem detalhada dos votos e o acesso às atas de votação e mesas eleitorais. O presidente da Argentina, Javier Milei, escreveu em letras maiúsculas: "Fora ditador Maduro". Em seguida, afirmou que o mundo aguarda que você reconheça a vitória após anos de socialismo, miséria, decadência e morte. Javier Milei ainda afirmou que a Argentina não vai reconhecer o resultado do pleito e pediu que as Forças Armadas, desta vez, defendam a democracia e a vontade popular. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, ironizou que Maduro iria ganhar independentemente do resultado. Abre aspas, não se pode reconhecer um triunfo se não se confia na forma e nos mecanismos utilizados para chegar a ele, fecha aspas. O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que é difícil acreditar nos resultados publicados pelo regime de Maduro. Boric afirmou que observadores internacionais não receberam as atas das sessões eleitorais para verificar os números. Nos protestos contra o regime ao longo da semana, houve registros de morte, manifestantes feridos e presos. O partido político de oposição venezuelano Vontade Popular afirmou que o dirigente Fred Superlano, uma das principais lideranças, teria sido sequestrado pelas forças de segurança. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que Superlano supostamente teria sido capturado por agentes da inteligência bolivariana. Vestidos de preto e armados, eles interceptam o carro em que o líder viajava, o retiram à força e o colocam dentro de outro carro. Após a eleição, o ditador exigiu a retirada de diplomatas de 7 países latino-americanos que acompanhariam o processo eleitoral e sem muita justificativa. O assessor internacional para a presidência da República, Celso Amorim, desembarcou em Caracas na sexta-feira, dia 26 de julho. Um dia depois do pleito, se reuniu com Nicolás Maduro no Palácio de Miraflores e reforçou o pedido da divulgação das atas. Ele também se encontrou com Edmundo Gonzalez. Como eu mencionei, que a posição do Brasil ela é acertada, né? Eu acho que o tema da Venezuela é um tema que polariza demais internamente. Então, já não basta outros temas, né, que a gente já tem aqui no Brasil, alvo dessa polarização. O tema da Venezuela também polariza, né? Então a gente tem uma parte da sociedade muito crítica em relação ao governo Maduro e a gente tem uma parte da sociedade que defende, né, o governo, que caracteriza o governo como democrático. Então isso também faz parte de uma disputa de narrativas que a gente observa aqui no Brasil. A gente sabe que o governo atual ele tem uma série de dificuldades de negociação política no Congresso, tenta montar uma base de apoio para aprovar algumas medidas do governo. E é também importante dizer que a posição do governo brasileiro, ele acaba, pela posição que o Brasil tem na América do Sul, né, pelo tamanho do país, pela sua capacidade econômica, a posição do Brasil ela acaba também balizando a posição de outros atores, né? Então, acho que um pouco essa posição do Brasil, ela reflete esse papel que o Brasil tem aqui na América do Sul e essa cautela. No meio disso tudo, os dados oficiais ainda não foram divulgados. O povo foi às ruas na Venezuela, mas não foi para comemorar. Em várias pesquisas eleitorais, Edmundo Gonzalez aparecia na frente, mas o resultado do pleito mostrou o contrário. Em relação à fraude nas eleições, a gente não precisa de mais elementos para confirmar isso.
as afirmações começam a se avolumar, indicando que muito possivelmente houve algum tipo de interferência do governo. Alguns repórteres já dão notícia, por exemplo, de uma tentativa muito forte do governo, via suas polícias de fronteira, a evitarem que a diáspora, né, quer dizer, os venezuelanos fora da Venezuela pudessem votar. Estima-se que mais ou menos 1/4 dos venezuelanos votantes, né, inscritos para votar, 5 milhões de 20 mais ou menos, estão fora do país, né? Por exemplo, só na fronteira com a Colômbia, a Venezuela tinha dito, né, combinado com a Colômbia, que fecharia a fronteira na sexta-feira à noite, para evitar muita confusão da eleição. Isso é prática normal, isso não é nada fora do comum. O problema é que a Venezuela fechou na quinta-feira, um dia antes. Então, diversas pessoas não conseguiram entrar para poder votar. Algumas conseguiram votar, e tem alguns jornalistas dizem que viram a polícia bolivariana, para deixar as pessoas entrarem, pegavam seus certificados eleitorais, então entravam na Venezuela, não tinham o que fazer, não podiam votar. Então isso é um pouco como a gente viu a Polícia Federal aqui no Brasil tentando limitar a capacidade das pessoas, aquela história, né, limitar a capacidade de pessoas do Nordeste de votar. É mais ou menos a mesma ideia. Você tem a polícia, de certa maneira, limitando os imigrantes. As pessoas estavam os venezuelanos de fora da Venezuela para virem votar. Bem como você não teve um bom aparato nas outras praças, em outros países, nas embaixadas e consulados, para permitir que pessoas votassem. Até porque a gente sabe que boa parte desses que estão fora da Venezuela muito provavelmente votariam contra o regime do Maduro, afinal boa parte deles fugiram em função do próprio regime. Enquanto Edmundo Gonzalez manteve a linha discursiva de Maria Corina Machado com a promessa de promover medidas de recuperação econômica, social e institucional, Maduro focou em questões de infraestrutura como feitos do seu governo com mérito eleitoral. Gonzalez se colocava como candidato da mudança, Maduro se colocava como candidato da transformação, de uma transformação interna do país, da transformação da matriz econômica. Esses eram os pontos mais abordados por Maduro, e ele se mantinha ali nesse sentido até por ser o representante do chavismo, que é uma corrente que está no poder desde 99, quando Chávez assumiu, e que tinha essa promessa de revolucionar a Venezuela como um todo, deixar a Venezuela, tornar a Venezuela um país mais independente do mercado internacional, de forças estrangeiras de maneira geral. Enquanto Edmundo Gonzalez dizia exatamente tudo o contrário que Maduro dizia. Então era uma mudança, de certa forma, radical. Esses eram os pontos assim que realmente diferenciavam esses dois candidatos e foram bem colocados durante a campanha. O ponto mais forte da campanha do Edmundo Gonzalez era a questão da repatriação dos emigrantes venezuelanos. Desde que o Maduro assumiu o poder em 2013, depois da morte do Hugo Chávez, a estimativa é de que 8 milhões de pessoas, cerca de 8 milhões de pessoas, deixaram a Venezuela desde então. A gente está falando de um período de 11 anos. É uma imigração muito grande. E o Edmundo Gonzalez dizia que iria reabrir as portas do país para essas pessoas que saíram, através de diversos mecanismos. O primeiro, de melhorar a qualidade de vida, melhorar a economia interna do país e dar condições a essas pessoas quererem voltar. Em segundo ponto vem, mas não menos importante, claro, vem a questão da perseguição política. Muitos desses emigrantes se consideravam perseguidos políticos de Nicolás Maduro. Portanto, sem o governo de Maduro no Palácio Miraflores, Edmundo Gonzalez dizia que traria ali um cenário político mais pacífico, capaz também de trazer toda essa população de volta. Esse é um tema que toca muito nos venezuelanos, até uma questão de orgulho, você repatriar os seus parentes, os seus amigos, trazer eles de volta para o seu convívio, isso é muito importante. Mas ele também adotou certos pontos que eram trazidos pela campanha de Maria Corina Machado. Não se sabe ao certo, mas havia uma expectativa, por exemplo, de que ele adotasse a ideia dela de privatizar a PDVSA, que é a petrolífera estatal venezuelana. É a grande joia da coroa do governo de Nicolás Maduro, do Estado venezuelano como um todo, e que até alguns anos
anos atrás, principalmente antes do Hugo Chávez assumir o poder lá em 99, era visto como uma empresa que ajudava o país a ficar rico, mas mantendo principalmente uma elite que estava ali concentrada de cerca de 10% da população, ou seja, membros da alta cúpula da PDVSA, e que depois acabou ali expandindo essa distribuição de lucros, o dinheiro que a PDVSA conseguia através da exportação de petróleo, da exploração de petróleo, acabou sendo mais distribuído pela população. Agora existe uma grande crise de petróleo e havia uma expectativa de privatização da PDVSA. Esse era um ponto também que os venezuelanos já consideram agora mais como necessário, a ser debatido olhando com uma estética mais importante. Então isso também vinha sendo muito falado durante a campanha de Edmundo González. As principais peças dessa história, Nicolás Maduro e Edmundo González, que são velhos conhecidos dos venezuelanos. Em um instante, Edmundo González trocou a vida tranquila pela campanha presidencial. Ele se tornou candidato depois que o Tribunal Supremo e o Conselho Nacional Eleitoral impediram as candidaturas da ex-deputada Maria Corina Machado e de Corina Iores. Vamos imaginar por um momento o país que está por vir, um país onde o presidente não insulta nem vê os seus adversários como inimigos, um país onde a saúde não adoece e a educação educa, um país sem presos políticos. González inicialmente seria um candidato tampão da plataforma unitária, ou seja, a nomeação seria temporária e ele devolveria o lugar a Maria Corina Machado, eleita pela coalizão nas primárias. Agradeço a Maria Corina Machado. Agradeço a Maria Corina Machado, vencedora das primárias e líder da oposição, ao governador Manuel Rosales e à professora Corina Iores, pelo seu altruísmo e apoio que tornaram possível a candidatura unânime. Que hicieron posible la candidatura por unanimidade. Depois de não conseguir registrar Corina Iores como candidata, Maria Corina Machado falou sobre a substituição por Edmundo González. Hoje, mais do que nunca, confiamos no que está por vir. Agradeço também a Deus, porque no momento mais difícil, quando tivemos um dos maiores obstáculos e pensamos que não conseguiríamos seguir em frente, Edmundo chegou. Nascido em La Vitória, uma pequena cidade a cerca de 110 quilômetros de Caracas, onde ocorreu uma das batalhas da Guerra de Independência em 1812, González viveu e estudou até se mudar para a capital. Ele se formou em estudos internacionais pela Universidade Central da Venezuela e depois ingressou na chancelaria. Como diplomata, morou na Bélgica e também nos Estados Unidos. Ele foi embaixador na Argélia e na Argentina. Embora tenha vivido muitos anos fora da Venezuela, sempre insiste que conhece bem o país. As pesquisas apontavam Edmundo González como o vencedor das eleições por uma ampla margem, o que não aconteceu. Quando saem os resultados apontados pelo CNE, dando vitória para o governo, o Maduro e toda a sua base aliada dizem não ter tido ali nenhuma surpresa, que eles já esperavam isso mesmo, que eles tinham o apoio popular, enquanto González e Maria Corina Machado e toda a oposição já se colocaram desde o começo ali naquela posição de, veja, as eleições foram fraudadas, nós não tivemos acesso à totalidade das atas eleitorais. Onde estão as atas? Nós recebemos 40%, mas e os outros 60%? Onde foram parar? Por que a gente não consegue ter uma auditoria completa, uma transparência completa envolvendo as urnas que foram utilizadas? Essa é a grande questão. Nicolás Maduro Moros tem 61 anos. Ele está há 11 no poder. É herdeiro político de Hugo Chávez, que foi presidente da Venezuela de 1999 até sua morte em 2013.
Nascido na capital Caracas em 1962, o ex-motorista de ônibus, vindo de uma família de sindicalistas e cristãos, é o representante do chavismo, a corrente política de extrema esquerda no governo desde 1999. Sem nunca ter terminado o ensino médio, Maduro se mudou para Cuba na década de 80. Em Havana, ele se formou em curso de educação política organizado pelo Partido Comunista da Ilha Caribenha, antes de voltar para a Venezuela e entrar de vez em movimentos políticos e sociais. Em 1998, Nicolás Maduro disputou sua primeira eleição, se tornando deputado constituinte. Um ano mais tarde, ele venceu a corrida à Assembleia Nacional e permaneceu como parlamentar até 2006, sendo também líder da Câmara nos 2 últimos anos de mandato. Sem falar nenhuma língua estrangeira, Maduro foi escolhido ministro das Relações Exteriores venezuelano. Em 6 anos no cargo, o então chanceler ampliou as relações de Caracas como países considerados rivais dos Estados Unidos, como a China, Rússia, Líbia e Síria. Ele deixou o posto em 2012, quando foi nomeado vice-presidente. Visto como um político pragmático e habilidoso nas negociações, Maduro era o escolhido de Chávez para uma eventual sucessão após o líder venezuelano ser diagnosticado com câncer. Com a morte do presidente em 5 de março de 2013, o discípulo político assumiu interinamente e convocou eleições para o mês seguinte, quando conquistou vitória apertada contra Henrique Capriles. Desde então, Maduro tenta conciliar uma figura de presidente trabalhador e político indestrutível. Durante o governo, ele reprimiu grandes manifestações em 2014 e 2017, além de conseguir driblar sanções internacionais depois da reeleição em 2018, que foi boicotada pela oposição e não reconhecida por 50 países. Super-herói de desenho infantil que luta contra monstros da oposição na TV estatal. O presidente também conseguiu se sustentar no governo, mesmo com uma crise que gerou hiperinflação e fez o PIB venezuelano cair 80% em 10 anos. Agora, ele busca se tornar o chefe de Estado mais longevo da história do país, superando o ditador Juan Vicente Gómez, com um novo mandato que colocaria o Super Bigode no poder até 2030. O governo Maduro disse não ter ali nenhuma surpresa em relação aos resultados. E isso era algo que vinha sendo tratado durante a campanha, porque Maduro atacava as pesquisas que davam vantagem para Edmundo González. Ele dizia que aquelas pesquisas eram falsas, eram feitas para criar um clima de desordem, de caos, instabilidade, e que o governo, a campanha de Maduro, tinha sim pesquisas que mostravam que, segundo eles, era verdade, ou seja, uma vantagem para Maduro. A votação ocorreu, e os 2 candidatos falaram isso, com uma relativa tranquilidade, incidentes esporádicos aqui e ali, claro, como acontece em praticamente todos os países, mas a questão onde o fogo começa mesmo é a partir do momento da apuração. E aí a oposição já mantém esse discurso muito forte, tanto que eles atacaram no dia seguinte justamente esse sentido, esse aspecto das atas eleitorais. A oposição correu atrás das atas eleitorais, correram atrás dos boletins de urna para ter certeza do resultado, e aí, segundo a oposição, a totalidade das atas, mais de 70% já das atas, declarariam vitória para Edmundo González. Então essa é uma diferença muito grande na reação. Maduro foi bem rápido em se pronunciar como vencedor e depois em ser proclamado pelo CNE como presidente a partir de 2025. Ele tentou agir com essa agilidade, com essa celeridade no processo para tentar evitar qualquer tipo de tumulto, mas isso não foi possível de controlar. Mas afinal, por que tanta briga pelo poder? Se no passado a Venezuela chegou a ser um dos países mais ricos da América Latina, hoje atravessa uma crise sem precedentes, que não lembra nem de perto a promessa de potência que foi na década de 50 a 80. A Venezuela era um país rico comparado a outros países aqui na América Latina. Nós tínhamos sim uma abertura econômica,
Evidente que o processo político tinha suas desigualdades, vamos colocar assim, mas nós tínhamos uma sociedade diversificada. Com o chavismo, a partir de 1999, como eu disse, nos primeiros anos a desigualdade diminuiu e houve sim uma significativa redução da pobreza, mas não necessariamente atrelada ao governo político de Chávez, mas a um contexto latino-americano onde todos os países, seja a direita ou a esquerda, tiveram um grande crescimento econômico e isso conseguiu espalhar essa riqueza para a população mais carente. Então houve uma grande redução da miséria na região. O problema é que, com a continuidade do chavismo, a empresa estatal petrolífera da Venezuela começou a cada vez mais empregar burocratas partidários do governo e cada vez mais essa burocratização, juntamente com essa visão revolucionária de utilizar o petróleo para lidar com a questão social, fez com que a própria empresa, a própria indústria do petróleo da Venezuela perdesse produtividade. Para se ter uma ideia, a Venezuela tem uma capacidade de produção muito maior do que tem hoje. Só que esse aparato burocrático ligado ao chavismo, ele é extremamente atrasado. E ele é concentrador, ele não permite a concorrência, ele não permite a meritocracia. Então só tem aliados do governo ali. Então houve sim uma grande queda da produtividade e refletiu num gigantesco aumento da pobreza. Então, se conseguiram reduzir lá no começo, agora duplicaram a pobreza que já existia. A Venezuela hoje vive um caos político e econômico por conta do chavismo, que fez com que a economia venezuelana perdesse cerca de 2/3 do seu PIB nos últimos 10 anos. Na década de 1920, o petróleo se tornou o principal produto de exportação e a principal fonte do orçamento nacional, o motor da economia venezuelana. É o que explica o ex-reitor da Universidade de Zulia, Ángel Lombardi. A economia venezuelana. No século XX, a economia venezuelana estava estruturada em torno do petróleo e da energia. E todo o resto dependia direta ou indiretamente da atividade petrolífera. Dependia da atividade petroleira, não? O colapso do setor teve início, segundo o especialista, durante a presidência de Hugo Chávez entre 1999 e 2013. A má gestão e as decisões polêmicas se somaram à corrupção que assolava parte da estatal Petróleos da Venezuela. O maior exemplo disso foi a demissão de 20 mil trabalhadores entre 2013 e 2004, depois de uma greve industrial que durou mais de um mês e paralisou o país. Foi a partir daí que tudo começou a desmoronar, como explica o ex-gerente da estatal. A indústria eventualmente começa não apenas a reduzir a produção de 3,5 milhões que a Petróleos de Venezuela tinha antes de Chávez, mas a reduzi-la para 700 mil barris. Uma coisa terrível. Foi isso que aconteceu, o que pode ser medido. Isso foi o que sucedeu, o que se pode medir. Maracaibo, que já foi a próspera capital petroleira da Venezuela, hoje é uma cidade afetada pela crise. Os apagões são diários, o combustível é escasso e a população se viu obrigada a deixar o local. Olha, se tem um petróleo acima, nós conseguimos ter dinheiro para investimentos. Se cai o preço do petróleo, a gente nunca diversificou o nosso parque industrial, a gente nunca criou uma política econômica de desenvolvimento real. Então, naquela ideia da Revolução Bolivariana, ela era extremamente dependente de uma venda de commodities, ou seja, ela não se sustentava. E a partir daí, tanto com Chávez, mas principalmente com Maduro, nós temos várias práticas antidemocráticas que foram se espalhando pela Venezuela, como, por exemplo, o fechamento da Assembleia Nacional, como, por exemplo, eleições fraudulentas como a que a gente está vendo agora, mas não foi a primeira que aconteceu. Então o governo Maduro se enquadra dentro dessa ideia de ser um governo progressista que ao longo do tempo foi caminhando para um governo autoritário. Os Estados Unidos impuseram sanções ao setor em 2018, depois de repudiar a reeleição de Nicolás Maduro, que consideraram fraudulenta. No final do ano passado, depois de um acordo entre o governo e a oposição para a realização de eleições,
Washington aliviou as sanções, mas depois reestabeleceu com exceções na forma de licenças para empresas petrolíferas, como a Chevron, a Repsol e a Murrelipron. O petróleo é uma questão importante para as eleições venezuelanas. A Venezuela tem buscado novos aliados, Rússia, Irã e China, para aumentar a produção de petróleo, que está atualmente perto de 1 milhão de barris por dia, mas requer investimento para avançar para um nível superior. O mau estado da infraestrutura petroleira provoca graves danos ao meio ambiente, com vazamentos permanentes nas principais bacias. Com todo esse quadro da economia, o país sul-americano enfrenta um cenário de polarização e divisão política e social. As dificuldades se refletem no número de emigrantes. Quase 8 milhões de pessoas deixaram a Venezuela desde 2013. O próprio governo de Roraima, se eu não me engano, já alertou para o acréscimo de pessoas que estão tentando cruzar a fronteira em torno de 200 pessoas por dia, uma situação muito delicada que está acontecendo por lá. Nós já tivemos uma situação dessa com o governo Bolsonaro, que o Exército Brasileiro, juntamente com o governo de Roraima e a União, tiveram que criar toda uma estrutura para receber esses refugiados. A Colômbia, para se ter uma ideia, já tem cerca de 2 milhões de refugiados venezuelanos. Então, eu acredito que sim, que o Brasil terá que manter uma certa relação diplomática até para lidar com esse crescimento do número de refugiados, caso a violência lá aumente. Porque o governo Maduro, nos últimos 2, 3 anos, abriu um pouco a sua economia sem anunciar essa abertura, para que mais dólares entrassem no país de forma paralela. E com isso reduziu um pouco a crise econômica que já estava solapada durante muito tempo. O que vai ficar difícil, talvez, para o Brasil é a dificuldade de atravessar a fronteira dos Estados Unidos a partir de um suposto governo Trump, e aí esses venezuelanos quererem vir mais para o Brasil. Então é isso que está no radar do governo Lula no que diz respeito à questão dos refugiados. A população tem saído cada vez mais do país em busca de melhores condições. Para o economista Alan Gani, a imigração deve aumentar e refletir no Brasil. São 8 milhões de refugiados sem ter tido uma guerra, porque geralmente uma situação de refugiados é quando há uma guerra e aí tem todo um êxodo. Provavelmente esse êxodo tende a se intensificar, dado o agravamento da crise econômica e social na Venezuela. É uma sensação de impotência da população, que é o pior sentimento, talvez, que o ser humano possa ter, né? Ele não consegue reagir. Então, ele, nas urnas, tentou, né? Houve a oposição acabou ganhando, mas é uma ditadura, você não tem como tirar o regime. Então a sua única saída é fugir do país, né? E aí há uma consequência para o Brasil. E aí é por isso que o Brasil tem que ter um posicionamento mais duro em relação a esse regime venezuelano, não só pelo aspecto moral, por uma defesa de um regime democrático e liberdades. Não só isso, mas porque isso tem consequências práticas para o Brasil. Quando há um êxodo nessa magnitude para o Brasil, significa que tem consequências para a gente, sobrecarrega o nosso sistema social, o nosso sistema previdenciário, os nossos gastos públicos. Vamos lembrar que a gente não está numa situação confortável. Então é lógico que tem uma questão humanitária de acolher esse imigrante, mas isso tem consequências econômicas e sociais para o Brasil. Houve epidemia de algumas doenças em Roraima, né? Então o Brasil ele tem que ter uma posição mais enérgica em relação à Venezuela, inclusive porque isso nos afeta diretamente também. O Brasil está com uma economia patinando, está crescendo, mas ainda em uma velocidade pequena. Como a gente tem o nosso projeto de acolhida, que capilariza, que distribui os que desejam entrar pelo território nacional na modalidade de refugiados, a gente conseguiria dessa forma. Porém, se eles entram como turistas e permanecem ilegais, a sociedade brasileira e o governo brasileiro têm que encontrar formas de lidar com essas pessoas, talvez mudar os seus
os status para exatamente conseguir distribuir ao redor do país. Se ficar concentrado em Roraima, certamente a gente teria problema semelhante ao que aconteceu em 2017. Foi exatamente em 2013 que Maduro assumiu o governo, após a morte de Hugo Chávez. A taxa de pobreza, que beirava os 40%, chegou a bater 65,2% durante a pandemia e agora fecha em cerca de 52%. Esse é o processo ditatorial do governo autoritário de Nicolás Maduro, que vai tentando cancelar as pessoas através da força, da perseguição, dos sequestros, da violência física, da violência psicológica, das ameaças de prisão, das prisões realizadas. Então tudo isso faz com que o cenário das manifestações fique cada vez, talvez, mais fragilizado. Não é à toa que nós estamos chegando ao número de 8 milhões de refugiados saindo da Venezuela. Então, qual é o cenário que se coloca? Se não houver uma pressão regional em que Estados Unidos, Brasil e Colômbia, esses 3 países principalmente, façam uma pressão para que o governo reduza a sua capacidade de ação violenta contra a população, eu acredito que seja difícil sozinho essa manifestação continuar, a não ser que o povo venezuelano esteja disposto a enfrentar, de fato, um governo ditatorial com as suas próprias vidas. Mas um dos principais vilões é a inflação, que chegou aos 6 dígitos entre 2017 e 2021. Com cortes nos gastos, dificuldade no acesso ao crédito e câmbio controlado, o índice caiu para 50% no último ano. E o aumento mensal de 1%, o menor desde 2012. A imensa queda da produção de barris de petróleo ajuda a explicar a derrocada financeira e a crise econômica, com o governo Maduro culpando os Estados Unidos pelas sanções e embargos comerciais que começaram em 2019. As restrições estrangeiras vieram após as eleições de 2018, quando Maduro venceu pela segunda vez. Opositores e líderes internacionais reclamaram de fraude e o governo intensificou a repressão contra os críticos que organizavam grandes manifestações. As sanções impostas pelos Estados Unidos em 2018 elas são alvo de muita discussão. Existe uma parte da comunidade internacional que diz que é um absurdo um país impor sanções financeiras como foram impostas na Venezuela, porque isso leva a uma pobreza muito grande da população, isso endurece as condições de vida internas e acaba prejudicando muito mais a população do que propriamente o governo. O governo consegue se sustentar independente das sanções, até porque ele pode justificar a perda econômica do país através justamente dessas sanções. Agora, existe uma questão toda por trás disso e a Venezuela trabalhou ativamente para que essas sanções fossem derrubadas. Isso nunca aconteceu. Embora as eleições tenham acontecido ali por um acordo costurado entre a Casa Branca e o Palácio Miraflores, pedindo eleições limpas em troca de um relaxamento dessas sanções, desses embargos colocados, esses embargos, de fato, foram retirados, mas logo voltaram à cena porque a Venezuela, o sistema eleitoral venezuelano, não cumpriu com certas obrigações pedidas, requisitadas pelos Estados Unidos. Um ano depois do último pleito, o então deputado Juan Guaidó se autoproclamou presidente da República e recebeu o reconhecimento de quase 50 países, incluindo Estados Unidos e o Brasil. No ano passado, sem grandes avanços e esquecido pela comunidade internacional, ele deixou a Venezuela e se autoexilou em Miami. Já na segurança, as gangues seguem assolando a população pelas ruas e expandindo os negócios criminosos por países da América Latina. Mas a taxa de homicídio por 100 habitantes teve uma baixa impressionante, passando de 91,8 em 2016 para 26,8 em 2023. Ao todo, 10 nomes estavam na disputa ao cargo de chefe do executivo, mas a briga ficou entre Maduro e González. As pesquisas apontavam uma larga vantagem para o oposicionista, variando entre 25 a 30 pontos percentuais de diferença. Ele dá uma declaração falando do banho de sangue
ele claramente está tentando intimidar a população a votar nele, ou a simplesmente aqueles que pensavam em votar na oposição simplesmente não comparecer às urnas, porque o voto na Venezuela é facultativo. Existe esse ponto que é muito importante de ser destacado. Agora, quando ele diz no dia da eleição que ele vai aceitar o resultado qualquer que seja, ao mesmo tempo que você pode interpretar isso como uma fala democrática, uma fala realmente de um líder que respeita as regras do jogo, você também já pode partir do pressuposto de que isso faz parte de uma conspiração. Ele, sabendo que as eleições podem ser fraudadas, assim que sai o resultado, ele já legitima em relação àquilo que ele vinha dizendo, ou seja, se a oposição tivesse sido declarada vencedora, eu também aceitaria. Como fui eu que venci, portanto vocês têm que aceitar o resultado, portanto a gente vai agora seguir com os ritos aqui eleitorais e eu serei proclamado presidente e vou assumir pelos próximos 6 anos a partir de 2025. Independentemente do que as urnas dizem, a expectativa daqui para frente é de cada vez mais tumultos e protestos. Sem dúvida alguma, pode considerar o governo Maduro como um governo ditatorial. E ao tratarmos como um governo ditatorial, nós estamos vendo que haverá um aumento da força, da repressão, da violência contra os opositores. Diante disso, o cenário que a gente mais prevê é o pior possível. Um cenário de caos, um cenário de crise política e principalmente um cenário de crise de legitimidade. O presidente está lá, mas a população não legitima. Então como é que ele vai fazer para se sustentar no poder? Através da força, através da violência, através da perseguição, o que vai gerar maior fuga de venezuelanos e uma crise sem precedentes do século XXI. Tanto os eleitores quanto a comunidade internacional esperam que o futuro possa ser de paz e reconciliação. O documento Jovem Pan de hoje fica por aqui. Se você quiser rever o programa, acesse o canal da Jovem Pan no YouTube ou o nosso aplicativo Panflix. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Até lá! Realização Jovem Pan News.